Então, na verdade, a gente vai falar agora sobre... Aqui em Foz não chove mais, Cida. Aqui é tempestade. Muito É impressionante. A gente vai falar de algumas ações que a Defesa Civil vem realizando na cidade, porque esses eventos climáticos estão cada vez mais frequentes, constantes, e nos assustam, inclusive. E a Defesa Civil tem um papel muito importante nesse processo, e vem realizando isso. Agora há pouco aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, uma tragédia. Aqui em Foz já aconteceram também alguns eventos, como o do Porto Meira, que foi que no dia 7 de setembro, e realmente foi um problemaço. Isso está cada vez mais comum. Ventos fortes, granizo, enfim. E a gente está recebendo, então, com muito prazer, o Guimarães, que ele é secretário da Coordenadoria da Defesa Civil em Foz do Iguaçu. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, Guimarães. Bom dia, o prazer é todo nosso e estamos à disposição aí para sempre auxiliá-los. O que está acontecendo e como é que a Defesa Civil vem se preparando, vem atuando justamente para fazer esses atendimentos que estão cada vez mais comuns? Eu até brinquei com a Cida que a gente não tem mais chuva. Antigamente a gente tomava banho de chuva, né, Cida? Sim. Hoje tomar banho de chuva é capaz de levar uma pedrada na cabeça. Ou fala assim, cuidado com o raio. Vento, ou uma árvore que cai. Como é que a Defesa Civil vem atuando nesse sentido? Então, nós temos que lembrar que nós estamos numa região, né, aqui sul do Brasil, propensa a dar grandes tempestades. Muita gente não sabe, né, mas nós estamos no segundo maior corredor de tornados do mundo. Essa região aqui do norte da Argentina, Paraguai, sul do Brasil, parte do sudeste do Brasil e centro-oeste, nós temos grandes eventos com tempestades há séculos, né? Recentemente eu estava lendo um livro do padre José de Anchieta, que ele relata uma tempestade de grande vulto, possivelmente um tornado, em 1500 e pouquinho, né? Que eles tiveram que sair correndo para a mata, porque a tempestade arrancou todas as residências ali na região de São Paulo ali. Então nós já temos relatos antigos de grandes tempestades. O que tem ocorrido é que nos últimos anos elas têm se tornado mais frequentes, né? A gente tem aí o fenômeno El Niño e Laninha, que nos impactam também bastante durante determinadas épocas do ano. E isso traz para a gente grandes tempestades, e essas tempestades, como já citei, é o segundo maior corredor de tornados, né, do mundo, que só perde ali para aquela região do Golfo do México, que atinge o México, Caribe e Estados Unidos. Trazem aí possíveis tornados e tem ocorrido com bastante frequência esses tornados aqui na região sul, na Argentina, no Paraguai e até em São Paulo. Mas a Defesa Civil, ela de modo geral, no estado do Paraná e no Brasil, ela tem avançado bastante nos últimos 20 anos, né? Nós temos, por exemplo, no Paraná, todos os municípios têm coordenadorias municipais de defesa civis, todas elas têm planos de contingência. O governo do estado do Paraná, nos últimos anos, aí, tem investido bastante em defesa civil, em planejamento, em estrutura. Recentemente aí nós recebemos um veículo do governo do estado, estamos aí na iminência de receber um outro veículo, né? Então tudo isso nos auxilia bastante para desenvolver um trabalho melhor aí para a população. Isso também contempla a questão dos alertas, ou seja, a gente nota que existe uma preocupação grande por parte da Defesa Civil também em alertar quando existe essa possibilidade de eventos mais rigorosos, né? Sim. Hoje o Brasil ele interligou o sistema de alertas, né? Tanto os dados públicos, né, de institutos públicos, quanto os de órgãos privados, né? Então você pega CIMEPAR, Instituto Nacional de Meteorologia, outros órgãos de meteorologia conseguem trazer esses dados, e esses alertas eles são enviados
para todo o Brasil através do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, né? Então nós temos melhores alertas. A gente tinha dificuldade, por exemplo, há alguns anos, quando o alerta chegava, a chuva já estava atravessando o Rio Paraná, né? Então a gente não tinha como se preparar adequadamente. Então hoje os alertas eles têm chegado com uma antecipação às vezes de 48 horas, que isso é bastante importante. E a população ela tem que saber que às vezes vem um alerta e nem sempre dá a chuva, a tempestade, né? Ontem, por exemplo, nós tínhamos um alerta amarelo aqui para nossa região. Acabou que não choveu aqui, mas nós tivemos tempestades, por exemplo, em Ponta Grossa, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. O alerta não tem como definir, vai chover em Foz do Iguaçu, granizo, ou vai dar um vendaval. Ele pega uma região grande e dentro dessa região, alguns municípios podem ser afetados ou não. E dessa forma que a gente trabalha, né? Você consegue enviar o alerta. Esse alerta, ele tem algumas informações ali que você tem que seguir, né? Para se preparar, para se proteger. E se não vier a chuva, você é bem melhor. Melhor, né? Agora, Ponta Grossa foi assustador, né? Com o granizo, né? As situações que têm ocorrido esse ano, elas trazem tempestades que podem trazer raios, tempestade de raios, o granizo e os ventos fortes. Os ventos fortes, eles podem se tornar um tornado em algumas regiões, em outras não. Dá somente aquela rajada de vento, derruba árvores, destelha algumas casas, né? E o granizo, ele, de tudo isso, é o mais difícil de você prever aonde ele vai ocorrer. Em 2015, por exemplo, nós tivemos no dia 7 de setembro um granizo que ele afetou não somente Foz do Iguaçu, mas Porto Iguaçu e Porto Franco, né? E atingiu essa região do Porto Meira, né? Sim. Nós tivemos naquela época 15 mil casas afetadas pelo granizo, cerca de 60 mil pessoas, dá 4 vezes a população de Rio Bonito. E nós tivemos ali cerca de 6 meses de trabalho, entregando telha, lona. Nós chegamos a entregar... Mutirão de limpeza, Sim. Que foi uma loucura. Para onde que ia aquelas caçambas, de uma hora para outra virou uma situação para o município resolver, era muito entulho. Nós tivemos naquela época, nós entregamos 135 mil telhas para a população, era uma logística imensa, né? Nós chegamos a ter 10 caminhões entregando telhas por dia. E depois gerou um volume de entulho, de material ali que não dava para reciclar, muito grande, e sobrou para o município aquilo, né? A gente lembra que na época até o Ministério Público acionou a prefeitura para resolver logo aquele problema. Foi montado um local ali perto da região do Bubas para depositar aqueles materiais, né? E daí na época a prefeitura teve que dar várias caçambas, dar destino para aquilo, porque é um lixo ambiental ali que atrapalha a população ali no entorno, né? Gera mosquito e outros problemas. E um outro ponto importante, eu acho, que a Defesa Civil vem trabalhando muito, e a gente sente essa preocupação, é a agilidade no atendimento. E isso vem acontecendo de uma maneira frequente também, né? Isso depende bastante do município, né? No nosso caso aqui em Foz do Iguaçu, eu já estou há 18 anos na Defesa Civil. O Vandro, que é o nosso coordenador agora atualmente, ele já vem há mais ou menos nesse tempo também trabalhando. A gente vai revezando ali e a equipe se mantém, né? O secretário atual e coordenador municipal de Defesa Civil, secretário de Segurança, Paulo Tinoco, tem bastante experiência em relação a isso, desde quando esteve na Marinha, né? E nos deu todo o auxílio aí para que a gente possa realizar esse trabalho, e ele absorveu, conta com essa experiência que a gente tem ao longo dos anos também. Então a gente tem muita facilidade para trabalhar atualmente em relação à Defesa Civil.
Nós temos, você falou da agilidade, né? Nós temos um plano de contingência, que tem um plano de chamada, com contatos. Geralmente a gente pega 2, 3 contatos de cada pessoa. A Defesa Civil, ela trabalha com vários órgãos, né? Então nós temos cerca de 40 órgãos que compõem a Defesa Civil. Nem sempre nós vamos acionar todos esses órgãos, né? Mas se precisar, a gente pode acionar Exército, Marinha, Aeronáutica. Nós temos o pessoal da Itaipu que nos auxilia também. Tudo isso é documentado. Nós temos 15 abrigos cadastrados com o coordenador, subcoordenador, como que a gente faz para acionar eles, o endereço deles. Nós temos cerca de 100 colchões encapados para montar abrigo, se precisar. Então, isso ao longo dos anos a gente foi planejando isso, né? E tudo isso está no plano de contingência, e os órgãos que compõem esse plano de contingência, eles sabem o que ele tem que fazer e quando eles podem ser acionados. Bombeiro, guarda e esses integrantes. E quando vocês emitem um alerta, que vocês gostariam que as pessoas se atentassem com relação aos alertas quando vocês emitem? Cuidados, o que vocês querem quando vocês emitem esse alerta? Bem, o alerta, ele chega para a gente um pouco antecipadamente, né? Quando a gente envia para a imprensa, envia para a prefeitura fazer uma nota informando da possibilidade de uma tempestade, a gente já recebeu esse alerta e a gente faz um trabalho em cima dele de conferir com vários institutos, né? A gente olha CIMEPAR, o Instituto Nacional de Meteorologia, Climatempo, a gente olha esses institutos todos os dias, né? E verifica se existe a possibilidade de dar uma tempestade grande, né? Porque a chuva, aquela chuva que a gente estava comentando ali no começo de tomar um banho de chuva, essa é tranquila. E a nossa época agora, entre setembro e março, a nossa região ela está mais propensa a dar essas tempestades. Então nós recebemos o alerta e quando entendemos que esse alerta pode gerar um problema aqui no município, a gente informa a imprensa e repassa para a população. No caso de ontem, por exemplo, a gente tinha um alerta amarelo, mas nem foi emitido um alerta para a população porque era um alerta baixo, pouca possibilidade de chuva aqui na região. O que a gente gostaria que a população fizesse quando recebesse o alerta? Nós temos um telefone de emergência que funciona 24 horas, que é o telefone 199, e muita gente não sabe ainda que esse telefone funciona para a Defesa Civil. Na última chuva, por exemplo, teve várias pessoas que procuraram na internet o telefone da Defesa Civil. Onde pedir auxílio. E encontraram um telefone fixo nosso, que funciona em horário administrativo. A árvore ficou 2, 3 dias em cima da casa dela e ela não sabia que se ela ligasse no telefone 199, ela teria sido atendida muito mais rápido, né? Então, quando você recebe o alerta, você tem que ter algumas preocupações em relação ao cuidado contigo, com a sua família, com o seu imóvel. Por exemplo, você não precisa sair de casa se você, durante uma chuva ou na possibilidade de uma tempestade, se você não tiver extrema necessidade de sair. Você corre um risco de cair uma árvore em cima do seu veículo, de um raio atingir você ou o seu veículo, de você cair em um buraco, de ser arrastado por uma enxurrada. Permanecer por... você tem que ficar num local quieto no seu canto, abrigado, né? A não ser que você tenha alguma coisa necessária para você fazer. Senão você fica em casa, procure desligar os aparelhos eletrônicos, porque uma tempestade de raios aí pode danificar esses veículos. E a gente também, nos últimos anos, tem trabalhado bastante aqui com a ideia de construções de residências mais resistentes a tempestades. Como? Né? Então, aí, assim, nós temos, esse ano, por exemplo, nós tivemos aqui na nossa cidade, desde janeiro,
5 destelhamentos totais de telhados com zinco. E percebemos que muitas pessoas trocam a cobertura do fibrocimento, da telha de barro, para o zinco, porque ele resiste mais a granizo, só que não fazem da maneira adequada. O cara simplesmente tira o telhado e ele põe uma cobertura de zinco somente apoiada em cima de uma laje ou da estrutura que já tinha na residência. O vento entra por baixo e arranca todo esse telhado. E a gente percebeu isso, a pessoa troca e não faz da maneira adequada. O zinco, ele resiste a vendavais, né, tempestades com vento, desde que essa cobertura esteja bem vedada, né, com beiral, as entradas de ar ali nas telhas sejam fechadas. E muito interessante o telhado de zinco quando ele é feito com platibandas, né, que é aquela proteção no entorno do telhado que acaba escondendo o telhado ali, que daí favorece bastante a proteção da residência. Então o zinco ele favorece a proteção do granizo e do vendaval, caso ele seja bem feito, que essa estrutura seja bem presa na estrutura da residência. Senão não adianta nada, você vai ficar sem telhado, igual aconteceu umas 5 vezes esse ano já aqui em Foz. A gente viu lá em Rio Bonito, por exemplo, que várias casas foram totalmente arrancadas e outras permaneceram, né? Fazer residências com acompanhamento técnico de um engenheiro, de um arquiteto, para que essa casa tenha uma estrutura melhor. A gente entende que tem pessoas que não têm condição de fazer isso, né? Mas quando possível, aquilo que você gasta com o engenheiro, com o arquiteto, vai te dar uma segurança maior aí durante a sua estada nessa residência. Guimarães, não dá para dizer que a Defesa Civil só trabalha com tragédia, né? Porque a gente está acompanhando agora essa semana, tem uma ação com a participação da Defesa Civil também, que é justamente no combate ao mosquito. Então é uma ação conjunta aí de vários órgãos, enfim, na tentativa de reduzir o número, até porque isso começou agora na região do Porto Meira também, porque os números se elevaram. Como é que é essa ação, como é que está sendo feito esse trabalho? Então, no mês de novembro, o governo federal instituiu o dia D de combate à dengue, né? Então, em todo o Brasil, os municípios têm trabalhado isso. E em Foz do Iguaçu, nós temos o Centro de Controle de Zoonoses, que é bastante atuante, um modelo de referência para o Brasil. E nós estamos, de maneira conjunta, com várias secretarias da Prefeitura, atuando nesse dia D, que não é só um dia, né? A gente começou ontem, hoje nós temos ações novamente aqui na região do Porto Meira. Isso trabalha com a parte de fiscalização, a parte de orientação, a parte de limpeza. Tudo isso é feito de maneira conjunta. As pessoas têm que entender que a Defesa Civil não é somente aquela pessoa que usa um jaleco laranja, né? Desde o prefeito até o funcionário, o último funcionário que entrou na prefeitura, ele tem obrigação de atuar na Defesa Civil, assim como a população. A gente tem um lema aí que a Defesa Civil somos todos nós, né? Então, todos nós temos que atuar na Defesa Civil. Alguns diretamente, outros indiretamente. Falando a gente tem 5 eixos na Defesa Civil que a gente trabalha conforme a Lei 12.608 de 2012, que é a prevenção, a preparação, a mitigação, a resposta e a recuperação. 3 deles a gente atua antes do desastre, né? Prevenção, preparação e mitigação. E 2 durante o desastre e após o desastre, que é a resposta e a recuperação. Então nós temos, em épocas de normalidade, vamos dizer assim, a gente tem que monitorar, fazer limpeza. Nós temos uma equipe que sempre faz o monitoramento dos rios, faz a limpeza dos rios para evitar o transbordamento, alagamentos de residências que estão próximas desses rios. Nós temos aqui no município 20 áreas catalogadas como áreas de
atenção áreas de risco. Então essas áreas a gente tem que estar sempre monitorando para verificar se existe a possibilidade de, durante uma chuva, gerar um problema para aquela população. Nós temos algumas campanhas educativas que a gente faz em algumas escolas, alguns simulados de abandono em escolas, junto com a Diretoria de Saúde Ocupacional. Recentemente nós fizemos um simulado de preparação para desastres com o pessoal da 5ª Turma da Guarda Municipal. Nós já tivemos simulados no aeroporto esse ano, né, que a gente faz, e no caso do aeroporto foi de maneira conjunta com a CCR, mas nós, o Corpo de Bombeiros, sempre estamos atuando aí na preparação para possíveis desastres. Sobre a dengue, nós temos no município um comitê de prevenção e controle da dengue e outros vetores desde 2013. A Defesa Civil, por volta ali de 2015, 2016, era a coordenadora desse comitê, a gente que fazia o gerenciamento junto com os outros órgãos. Nós temos uma fiscalização conjunta desde essa época, que por força da Lei Federal 13.301, a gente pode fazer inclusive a entrada forçada na residência, quando várias vezes o agente de endemias foi na residência e não entrou porque não mora ninguém, ou porque o morador não deixou ele entrar. E em algumas situações a gente vai e faz a entrada forçada. Está previsto em lei, desde 2016, essa lei 13.301 autoriza os órgãos que fazem esse tipo de controle e fiscalização a essa entrada. Então, um alerta para a população: sempre que o agente de endemias chegar na sua residência, autorize a entrada, porque se ele for 3, 4 vezes e não for autorizada a entrada, pode ocorrer de ter que ser feita essa entrada forçada. E é um pouco chato você ter que entrar na residência com a pessoa, com certeza, ali, porque ele não autoriza. Se a pessoa tiver dúvida, aquela pessoa é agente de endemias ou não é, ligue no CCZ, o próprio funcionário que está ali, ele vai te passar um telefone para você confirmar que ele é um funcionário do CCZ, né? É por questão de segurança também, né? Sim, mas o agente de endemias, ele está ali para te ajudar e ajudar os seus vizinhos, claro, né? Ele não está ali. Lógico que você tem que ter esse cuidado da limpeza ali, porque ele não afeta só o morador, ele afeta os vizinhos também. Então, assim, a Defesa Civil, ela não trabalha somente na hora do desastre, né? Ela trabalha preventivamente. Nós já tivemos 3 grandes epidemias de dengue aqui no município, né? Inclusive em 2 delas foi decretada a situação de emergência, nós tivemos mortes. A epidemia de dengue afeta todo o sistema público de saúde, com leitos. Você tem que parar alguns tipos de trabalhos na saúde para poder atender as vítimas aí. Eu te lembro que o ano passado foi um caos, né? A questão da dengue em Foz do Iguaçu. Então, que isso não volte, que isso não se repita. E eu acho que isso tem muito a ver, não só com as ações públicas, mas com a participação da comunidade mais uma vez. Guimarães, obrigada por ter vindo até aqui. O horário vai chegando e a gente também tendo que encerrar. Para a sua complementação da sua fala a respeito da dengue, desse trabalho da Defesa Civil. Bom, a Defesa Civil, ela atua 24 horas por dia. Pelo telefone? Pelo telefone 199. Esse telefone funciona na sede da Guarda Municipal. Sempre que você tiver alguma situação, caiu uma árvore, o muro caiu, você pode acionar o telefone 199. Vai uma equipe no local fazer uma verificação. Uma coisa que a gente acabou não comentando aqui, mas a Defesa Civil, ela trabalha com a vistoria em edificações também. É outra demanda muito forte da cidade. Um problema que você tem na sua residência, no prédio, o vizinho que fez um desaterro e está causando um risco na sua residência, a gente atua também junto com a Secretaria de Fazenda, né,
de Finanças e Orçamento agora, fazendo essa fiscalização e, por vezes, obrigando a pessoa que gerou o problema a reparar esse dano. Então, sempre que precisar, telefone 199, nós estamos sempre à disposição para atendê-los e orientá-los caso precisem. Maravilha. Parabéns aí ao trabalho da Defesa Civil. Obrigado mais uma vez pela participação. Nós estamos à disposição e agradecemos aí o convite. Obrigada, Evaldo Monteiro Guimarães, secretário da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil.